Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Qual a diferença entre a igreja católica e a diferença de uma igreja de praca? A igreja de praca, ela é fundamento de homens, tem nome, tem CNPJ, tem o fundador, etc. A igreja de Cristo é uma igreja fundada por ele e edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E o Espírito Santo, Mateus 28:20, assiste essa igreja. E a revelação vem do próprio Deus ao pastor que irá pastorear essa igreja, fundada e gerada lá na cruz, né? Você pega ali Mateus 16, 18, ou Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. Olha só. 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo, ele fundou uma só igreja. E os homens fundam igrejas. Mateus 12:25. Divisões, fundamento, invenções humanas que se revoltaram contra a igreja de Cristo, que desprezaram a igreja de Cristo. E vai e funda a sua igreja, que vem por revelações de homens, indo contra a igreja de Cristo, indo contra e rejeitando o pastoreio. Esse é o fundamento de igreja de homens. As igrejas de homens, cada um tem um pastor. A Universal tem um pastor, um líder. A Assembleia tem outro pastor. A Mundial tem outro pastor. A Internacional da Graça tem outro pastor. O Adventista e por aí vai. Cada denominação tem um pastor. A igreja de Cristo é um só pastor. Como vai dizer lá em Lucas, se eu não me engano, 10:16. Que interessante. Essa é a diferença. Nós temos um só pastor, um só líder, que é o Papa, que é Pedro, a pedra que vai edificar a igreja, de acordo em Mateus 16, 18 ao 19, que foi profetizado. Essa é a diferença. João 21:15, tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro disse, porque ele perguntou pela terceira vez: Ama-me? Respondeu-lhe: Senhor, sabe tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Olha só, aqui vemos a diferença da igreja de Cristo e a diferença das igrejas fundamento de homens. Os primeiros membros foram divisões, divisões. Mateus 12:25, toda divisão será dispersa, será destruída, umas tombarão umas sobre as outras, etc. Por quê? Coríntios 12. Olha só que interessante. A diferença também. Olha só. 12:28. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois, os que têm o dom dos milagres, dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Foi constituído primeiramente os apóstolos. Nessa igreja, não igreja vinda de homens, fundamento de homens, em divisão, não. A unidade. Os apóstolos
Que interessante. Olha só. Foi constituído primeiramente os apóstolos, porque Cristo ele fundou uma igreja e os apóstolos que vai edificar essa igreja. Por isso que os apóstolos são os destaques, em primeiro lugar, constituído primeiramente nessa igreja, os apóstolos, as apóstolos dois que ele escolheu. Por quê? Divisões, mestres que se apartaram da doutrina, que se apartaram do magistério, foram fundar a igreja, não tem comunhão com os apóstolos, não tem comunhão com a igreja, e não segue a doutrina dos apóstolos. Perceba, eles não dos apóstolos. É outras doutrinas. Cada pastor prega uma doutrina. Segundo Coríntios, cada pastor prega um Jesus diferente. Ao contrário, a quem foi confiado, primeiramente, constituiu os apóstolos. Olha só que interessante. Cada um tem uma doutrina. Olha só. As divisões, cada uma delas tem uma doutrina, que não é o fundamento dos apóstolos, que não está sobre o pastoreio, que não está sobre a profecia. Olha só. 1 Tessalonicenses 2. Dois, 15, ó. A tradição, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai os ensinamentos que de nós aprendem, seja por palavra, seja por carta nossa. Nós quem? Posteriormente, os apóstolos. Conservar a unidade por nós quem? Sobre o pastoreio. João 21, 15, 17. Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. As apóstolos 2, 42 tem uma doutrina. As apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Foi constituído primeiramente os apóstolos. Que interessante. E as igrejas, fundamento de homens, cada uma tem uma doutrina. Que não é a doutrina do fundamento dos apóstolos. E segue doutrinas individuais do fundador. Se você dá um microfone para um pastor, cada um de uma denominação, cada um vai pregar um Jesus diferente. Cada um vai defender a sua tese do seu fundamento, não do fundamento que os apóstolos pregaram. Porque eles se apartaram, se revoltaram. E as divisões não ora junto com Maria como os apóstolos oravam. Rejeita as denominações, as divisões, fundamento de homens, rejeita Maria. E os apóstolos oravam junto com Maria, para você ver a diferença. O próprio Cristo nos dá ela como a nossa mãe. Olha só, 19, 26, ó. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse aí sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disso aí, disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo levou para a sua casa. Olha só, aqui você vê o termo catolicidade. Aqui você vê o termo a verdadeira igreja. As igrejas protestantes, ela prega o dízimo como obrigação, um veículo de salvação. A igreja católica prega a graça. Ora junto com Maria, junto com os apóstolos, tem a profecia, tem um pastoreio, tem uma doutrina, tem um só Espírito Santo, um só batismo, uma só integridade, um só pastor, para não ter pastores. Tem os anciãos, os apóstolos que envia. Capacita. Paulo, quando vai reconhecer sua graça em Gálatas 2:9, vai reconhecer pelas colunas. Quem está ali? A Cefa, o líder universal. A pedra, João 1:42. De acordo com a profecia Mateus 16:18. Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste essa igreja. Não divisões. Porque divisões, o próprio Cristo já abomina, condena. Paulo, 1 Coríntios 1:10, condena. Filipenses 2:2, condena. Gálatas 1:7, condena. São apenas essas pessoas que semeiam confusão. Quem são essas pessoas? As divisões, com suas interpretações pessoais. Que não suportaram
a sã doutrina da salvação. 2 Timóteo 4, 3. 1 Timóteo 4, 1. E se atiraram, apostataram da fé, dando ouvido a espírito embusteiro e a doutrina diabólica. Não tem o pastoreio, não ora junto com Maria, não tem a unidade, não segue a tradição, não ora junto com a mãe e prega o dízimo como obrigação de salvação. Se você não dá o dízimo, você vai para o inferno, como diz o R.R. Soares. Olha a diferença. Poderia ficar aqui quase meia hora falando, pô. A Bíblia é bem clara, a Escritura. Foi constituído primeiro lugar, os apóstolos. Por que os apóstolos em primeiro lugar? Porque eles são as colunas que sustentam a verdade. 1 Timóteo 3,15. Porque o Espírito Santo, João 16, 13, estava falando através deles. Atos Apóstolos 4:8, Pedro, cheio do Espírito Santo. Atos Apóstolos 5, 15, 16, ao menos quando Pedro passasse sua sombra, curava, expulsava. Por quê? E essa igreja se corrompeu, como dizem esses doutores, esses fundadores de igreja. Como essa igreja vai se corromper? Porque tem uma doutrina, tem um pastoreio, o Espírito Santo assiste essa igreja. Se você quer seguir divisões, amém. Seja feliz, meu irmão. Mas a salvação não está nas divisões. O verdadeiro evangelho não está nas divisões. Não está em contradição. Jesus, ele é adúltero. Tem mais de 400 milhões de esposa. Ou Cristo só tem uma esposa? É simples. Só basta ler e ter um entendimento. Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Porque esta ideia, a divina diversidade da sabedoria será conhecida, não por divisão, pela igreja. Que igreja? Constituinte os apóstolos. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Atos Apóstolos 2 desce o Espírito da verdade. De unidade. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na comer na fração do pão e na oração. Atos Apóstolos 2:42. Atos Apóstolos 14, orava junto com Maria. Simples entender isso. Salve Maria.